A passagem de hoje é 1 Pedro 3, versículos 8 a 14. Vamos ler juntos. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Amém. Vocês já passaram por alguma situação injusta enquanto viviam como cristãos? Ou já receberam críticas sem motivo por parte das pessoas do mundo? Quando agimos com honestidade, escolhemos a justiça e fazemos o melhor com fidelidade. Mas aquilo que volta para nós é crítica ou difamação. Acabamos fazendo esta pergunta no coração: Deus, por que isso acontece comigo, que estou tentando viver de modo bom e pela fé? Por que, afinal, eu preciso passar por uma situação assim? No texto de hoje, o apóstolo Pedro parece responder aos santos que estão diante desse tipo de angústia, encontrada na realidade da fé. Os destinatários de 1 Pedro eram convertidos gentios, espalhados por toda a região da Ásia Menor. Na sociedade romana daquela época, essas pessoas eram vistas como estrangeiros e residentes temporários. Somente por crerem em Jesus Cristo, elas não apenas eram rejeitadas por amigos, colegas e parentes, mas também precisavam suportar frieza social e discriminação. As pessoas colocadas em meio à perseguição dentro dos relacionamentos mais próximos e dentro de todos os relacionamentos sociais eram justamente os cristãos daquele tempo. Historicamente, esse também era o período em que a perseguição severa do imperador Nero, em Roma, estava se aproximando. O clima da época era sombrio para os cristãos. Nesse momento, o apóstolo Pedro escreveu esta carta para consolar os santos que tremiam de medo em meio ao sofrimento e para lhes dar esperança. O texto que lemos hoje revela a atitude relacional e a identidade espiritual que os santos que sofrem devem assumir no mundo. Em outras palavras, o texto de hoje responde a estas perguntas: como devemos viver quando sofremos? E quem sou eu quando estou sofrendo? Para sustentar o seu ensino, o apóstolo Pedro cita as palavras do Salmo 34 a partir do versículo 10. O Salmo 34 é um salmo de Davi. Foi escrito quando Davi fugiu para Gate e fingiu estar louco. Foi um tempo em que Davi realmente passou por sofrimento justo. Ele derrubou Golias. Salvou a nação. Mas Saul lançou uma lança contra o herói que havia salvado a nação, tentando matá-lo. Ele tentou matar o herói que tinha libertado o país. Davi fez o que era justo, mas teve de fugir em meio ao sofrimento, e na terra inimiga precisou ser tratado como louco. A situação de Davi era, de fato, uma realidade de sofrimento justo. Pedro está trazendo agora essa palavra para o presente. Há duas razões pelas quais o apóstolo Pedro não termina simplesmente com uma consolação como tenham força, Deus vai guardar vocês, mas traz as palavras do Salmo. A primeira razão é revelar a promessa de Deus, que cuida dos justos que sofrem. Pedro diz que eles não devem se desesperar apenas porque existe a realidade do sofrimento. Ele transmite aos santos sofredores a própria palavra da promessa de Deus. Como Deus age no meio do sofrimento dos justos, que promessa ele dá? E que consolo Davi recebeu quando orou diante dele? A outra razão é esta. A base para dizer, no meio desse sofrimento, tenham força, não é uma opinião pessoal de Pedro.
Ele está deixando claro que Deus está consolando vocês agora, Deus está encorajando vocês agora, Deus está sustentando vocês agora. Meu desejo sincero é que, ao meditarmos nessa palavra de 1 Pedro, todos os que passam por sofrimentos na vida de fé e por tempos de dor, possam ouvir a voz de Deus. Vamos observar com um pouco mais de detalhe o conteúdo do texto de hoje. No versículo 8, Pedro primeiro enumera 5 virtudes interiores que os santos devem ter para vencer o sofrimento: unidade de mente, compaixão, amor fraternal, misericórdia e humildade. Por um lado, essas 5 virtudes podem parecer resultados de uma formação moral humana básica. Mas Pedro não as enumera simplesmente para ensinar que devemos possuir essas virtudes humanas. Elas são frutos espirituais que Deus faz nascer ao chamar os santos para serem igreja e ao preservar a comunidade que é o corpo da igreja. Em outras palavras, essas 5 virtudes são o caráter cristão, o caráter espiritual, que os santos e os cristãos devem carregar. Quando os santos que sofrem se compadecem das feridas uns dos outros e se humilham, a igreja finalmente pode se tornar um santo lugar de descanso que não desmorona nem mesmo em meio à forte perseguição do mundo. Na verdade, quando pensamos no motivo pelo qual a igreja hoje está perdendo força, talvez seja porque essas virtudes estão desaparecendo da igreja. A igreja que deveria estar unida fica em desacordo e se divide. A igreja que deveria se compadecer levanta muros altos. A igreja que deveria se abaixar tenta se elevar. Por isso, talvez a igreja como corpo de Cristo, da qual a Bíblia fala, esteja se enfraquecendo cada vez mais. Quando a igreja, em meio à perseguição e ao sofrimento externos, procura permanecer corretamente como igreja, ela pode vencer esse sofrimento e encontrar o mistério gracioso que está além dele. Isso não é apenas uma exortação dirigida à comunidade, é também uma exortação de Deus dirigida a mim mesmo, a quem Deus chama para ser igreja. Antes de enfrentarmos o sofrimento e meditarmos sobre ele, se não meditarmos primeiro sobre o caráter de Cristo e sobre o que significa ser cristão, não conseguiremos permanecer firmes diante do sofrimento. Primeiro, precisamos ajustar o nosso coração e a nossa vida diante de Deus. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 6 que devemos tomar toda a armadura de Deus, não é? Isso porque o lugar onde vivemos é uma guerra espiritual. Então, em meio ao sofrimento e aos muitos desafios da vida, a primeira coisa que devemos fazer é permanecer corretamente diante de Deus. Agora o apóstolo Pedro está levando a igreja a assegurar de novo as preciosas virtudes espirituais que a igreja e os seus santos devem possuir. Por meio disso, ele os conduz para que possam vencer a realidade do sofrimento. E a palavra do versículo 9 fala aos santos que estão em sofrimento sobre uma prática de fé verdadeiramente surpreendente. Ela fala de modo muito concreto. Vamos ler juntos o versículo 9 do texto de hoje. É o versículo 9. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Amém. A palavra do versículo 9 é uma ordem que inverte completamente a lógica de vingança do mundo. Não paguem o mal com o mal, ao contrário, abençoem. Quando olhamos para o Antigo Testamento, encontramos a chamada Lei de Talião. Olho por olho, mão por mão, ouvido por ouvido. Se alguém ferisse alguma parte de outra pessoa, fazer com que essa pessoa sofresse o mesmo ferimento era considerado justo. Pensando bem, isso é uma forma simples de justiça. Como você feriu o que era meu, ferir também o que é seu parecia ser o mesmo. Naquela época isso era equidade, justiça e retidão. Mas depois que Jesus veio, tudo mudou completamente. Não paguem o mal com o mal. Não devolvam do mesmo modo aquilo que receberam. Pelo contrário, abençoem. Isso realmente não é fácil de entender, e também é difícil viver assim. Qual é a razão paradoxal pela qual o santo,
em meio ao sofrimento, deve abençoar em vez de se vingar. Porque essa exortação, que parece quase absurda, é dada aos santos? A razão está registrada na segunda metade do versículo 9. Sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Há uma frase que diz que a vida de sofrimento não é o nosso destino, mas o nosso chamado. No último dia do Senhor, quando compartilhamos a palavra, também meditamos juntos sobre isso. O sofrimento é belo, o sofrimento é graça. Será que as pessoas que não creem em Deus sabem disso? Será que as pessoas que não amam a Deus sabem disso? Somente quem crê em Deus e ama a Deus sabe que a realidade do sofrimento é também a realidade da graça. Além do sofrimento visível aos olhos, está escondida a graça de Deus. E está escondida uma maravilhosa bênção de Deus que este mundo não pode preencher. Será que eles sabem disso? De modo algum poderiam saber. Dizer que fomos chamados por causa do sofrimento significa que estou aqui agora para encontrar a graça de Deus por meio do sofrimento. E também para que Deus me estabeleça como alguém que carrega a bênção, fazendo essa bênção fluir por meio de mim. A nossa identidade espiritual como aqueles que sofrem é esta: somos pessoas que transmitem bênção. E para que eu me torne alguém que transmite bênção, Deus me fez uma pessoa de bênção. Quando pensamos na cruz de Jesus Cristo, isso se torna muito claro. Jesus sofreu. Ele morreu na cruz sem pecado algum. Esse é, de fato, o sofrimento do justo. Mas esse sofrimento não foi por causa dele mesmo. Foi um sofrimento para salvar a mim e para salvar a nós. Ele veio a esta terra como aquele que traz a bênção. Nós confessamos isso no hino, não confessamos? Vem, fonte de toda a bênção. É Jesus. Jesus é a fonte da bênção. Ele é aquele que traz a bênção. Por meio dele, todos nós que cremos nele, nos tornamos filhos da bênção. Então, qual é a nossa identidade? Somos pessoas de bênção. O cristão é aquele que conhece a graça por meio do sofrimento, e aquele que pode revelar Deus por meio do sofrimento. Portanto, na realidade do sofrimento que estamos enfrentando agora, na realidade da dor que estamos enfrentando agora, devemos antes abençoar e caminhar como pessoas de bênção, de modo digno dessa identidade. Não é fácil. Em nenhum lugar a Bíblia diz que isso é fácil. Jesus também disse: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele não disse que não haveria perseguição, e disse que deles é o reino dos céus. Ele nos deu a esperança do reino dos céus. Amados irmãos e irmãs, nós não somos pessoas que olham apenas para o hoje e vivem como se o hoje fosse tudo. Vivemos o hoje, mas somos um povo que carrega o reino de Deus que vem ao nosso encontro amanhã. Por isso, porque conhecemos o amanhã que não podemos compreender plenamente, o amanhã no qual ainda assim temos certeza, e esse santo reino, somos pessoas de bênção em meio a este mundo onde hoje abundam sofrimento e dor. Portanto, com cada pessoa que encontramos e com cada pessoa que caminha conosco, não devemos retribuir com o mal, mas abençoar. Creio que isso é sofrer por causa da justiça. E é a vida cristã que assume a identidade espiritual pela qual Deus me chamou ao sofrimento. Hoje, em meio aos sofrimentos, preocupações e dores que nos alcançam de várias formas, que nos lembremos do chamado de Deus e vivamos uma vida santa que deixa essa graça fluir. Eu os abençoo em nome do Senhor.